Olá, gente. Muito teológico. É... Boa noite, gente. Boa noite, Olá, Cacau. boa noite. Está me ouvindo bem? Tem gente chegando aqui já, né? Você me escuta bem? Escuto. Pronto, perfeito. Boa noite, Jorge, nosso pastor querido. Boa noite, Rê. Boa noite, minha esposa também, Renata. Outra Rê, né? André Reis, quem estou por aí. Júcia também, já está por aí, né, Cacau? Tá, sim. Beleza. Deixa eu só fixar aqui o tema da nossa live, certo? Para quem tá, ficar sabendo. De Richard Shaw. Dani Bahia. Denise, Deus te abençoe. Pronto. Mandei aqui, agora deixa eu tentar. André tá aqui dizendo que sua imagem tá ruim, Cacau. Tá aparecendo sua imagem, mas processando a imagem. Vixe, Mas deixa aí. o que é que... Boa noite, Júcio. Tá processando. Bora ver se vai. Por enquanto tá travada. Você tá me vendo de boa, né? Tranquilo, tranquilo, perfeito. Pronto. É, Vamos fazer o seguinte. Saia e entre de novo, Cacau, para ver. Pronto. Boa noite, quem tá chegando aí, gente. Daqui a pouco eu dou um salve geral. Deixa eu ver como é que fixa aqui. Toda vez eu me bato com esse negócio. Pronto, fixei. Deixa eu chamar Cacau de volta aqui. Joyce, boa noite. Odair Pena, meu amigo, boa noite. Pronto, Cacau. Tranquilo? Agora, agora tá tranquilo, cara. Vencemos uma etapa. Jorge Nery, tá em oração aí, né, Jorge? Gente, eu não peguei todo mundo que entrou aí, né? Mas sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Uma boa noite para todo mundo. Pronto, André. Isso, agora tá legal a imagem. Pronto. Então, é, a gente, como eu fixei aí, não é? O tema da nossa live é o pensamento teológico de Richard Shaw, né? É, eu vou me apresentar, porque nem todo mundo que está chegando aí me conhece. Alguns estão vindo pela parte do reverendo Cláudio, e depois o próprio reverendo Cláudio se apresenta, porque algumas pessoas estão vindo aí através de mim e não o conhecem também. Vi que o Daí entrou aí, boa noite, Adair. Então, eu sou Adriano Portela, né? Reverendo da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, sou natural de Santo Amaro. Minha formação é em teologia pela Universidade Católica do Salvador, mas também letras, né, que fiz a graduação na Universidade Católica também, mas toda a pós-graduação, desde a especialização até o doutorado, fiz na UFBA, sempre estudando questão de literatura e teologia, né? Então, esse é um pouco o meu perfil. Eu tenho uma comunidade anglicana, né, que eu pastoreio aqui em Feira de Santana, e já há 5 anos, não é? E um pouco é isso, né? Vou passar a palavra para meu amigo aí se apresentar. Eu sou Cláudio Márcio, conhecido também como Cacau, não é?
Tenho formação em teologia pelo Seminário Teológico Batista do Nordeste. Aliás, minhas primeiras experiências religiosas foi no contexto batista e depois migrei para a Igreja Presbiteriana Unida do Brasil, já há 14 anos. Também tenho formação em Ciências Sociais pela UFRB, não é? Bacharelado, o mestrado e licenciando, tudo em Ciências Sociais. Ainda não cheguei no doutorado, não. Mas quem sabe breve, né, Adriano? Com certeza. Quem sabe não, com certeza, né? Vamos chegar lá. É, E então, sou gente, pastor da Igreja Presbiteriana Unida em Muritiba, desculpa. Muritiba. Recôncavo Baiano. Jorge Nery disse aqui que nós somos os reverendos mais bonitões do pedaço. Uma igreja batista entrou aí, eu acho que Igreja Batista Chamar, se eu não me engano. Não sei se você conhece, saudou a gente. Boa noite. Pessoal de Salvador, por isso. Dizer que é uma alegria compartilhar esse momento com o reverendo Cacau, porque é um amigo de caminhada que eu tenho o maior prazer de ter conhecido nessa minha vinda para a Feira de Santana. Assim, é uma pessoa prazerosa de se conviver, extremamente generoso, não é? E isso só faz alegrar o coração da gente. Então, contextualizando um pouco, né, a nossa live, nós temos 3 pontos, né, Cacau? Por que essa live é importante, né? Por que a gente se Sim. propôs nesse momento? E a gente discutiu um pouco sobre isso, né? A gente apontou 3 pontos, né? Primeiro, Richard Shaw, ano passado, fez 100 anos de nascimento, né? Já faleceu, mas completaria ano passado 100 anos de vida, 2019. E é sempre preciso fazer memória, né? Um país sem memória é um país que se destina ao fracasso, uma igreja sem memória, igrejas que se destinam ao fracasso. Depois tem a questão do ecumenismo e ainda a questão que ele teve uma forte vertente sobre igreja e participação social, igreja e sociedade, fé e vida, né? O que é que a gente pode dizer sobre isso aí, meu irmão? Sobre esses pontos, como é que a gente diz dessa importância da live para quem acompanha a gente, né? Pois é. Aqui é uma tentativa de uma espécie de avivamento da memória, não é? Se a narrativa bíblica nos ensina que quero trazer à memória o que me dá esperança, então, nesse contexto tão sombrio que estamos vivendo, pela pandemia, mas não só por ela, não é? Um certo caos em que todos nós estamos inseridos, a figura do Richard Shaw se torna imprescindível para a nossa reflexão teológica, para a caminhada das nossas igrejas, para a nossa reflexão de fato enquanto alguém que está comprometido com o chão que pisa. Então, eu diria que é importante, de fato, a gente pensar este momento, essa figura, porque ele traz, sem dúvida alguma, muitos eixos, né? Muitas pontes em que a gente pode, então, conversar nessa noite. Ok. Boa noite, meu irmão, quem estou aí, está saudando, minha mãe também, muita gente. Se tiver gente Paulo que servir Nascimento, por aí, entrou aí também. isso. É bom te encontrar aqui, né? Tá, ok. É, pensei que era algo pra gente. Então, vamos dar início a esse papo, né, com as questões que a gente tem para trazer. Primeira coisa, né, gente? Nem todo mundo ouviu falar sobre Richard Shaw, né? Quem que é Richard Shaw? A gente joga esse tema assim, o pensamento teológico de Richard Shaw. Parece até que todo mundo já ouviu falar, né, Cacau? Mas Sim. uma galera que transita pelos espaços que a gente passa sabe quem é, né? Mas quem está aqui acompanhando a gente, nem todos, por certo, sabem. Então a gente deseja contemporizar primeiro isso, né? Quem é Richard Shaw, né? Eu vou iniciar um pouco isso, depois passo a palavra para Cacau. Primeiro dizer que Richard Shaw é um missionário, não é, presbiteriano, um pastor presbiteriano norte-americano que no seu encontro com a América Latina a gente pode dizer que torna-se um precursor do que nós viemos a chamar de teologia da libertação. Não é? Vem para a América Latina
passando primeiro pela Colômbia, né? Chega a Colômbia no ano de 1941. Eu vou dizer um pouco a linha do tempo, depois Cacau pode ir destrinchando um pouco mais isso, certo? Vou fazer uma linha do tempo brevemente. Em 41, ele vai para a Colômbia, pastoreia, é missionário lá, encontra a realidade da América Latina, né? Em 52, 53, vem para o Brasil, primeiro para o Rio de Janeiro, onde começa a lecionar, né, teologia, e tendo-se visto o potencial de Richard Shaw, ele é chamado para o seminário de Campinas, e lá faz a grande trajetória dele no Brasil, em que faz toda uma geração, né, de teólogos, de pastores, que vão ter um outro perfil de protestantismo no Brasil. E em 62, né, véspera do golpe militar, né, vésperas, né, 2 anos antes, ele volta para os Estados Unidos para ensinar em Princeton, né, e lá faz longos anos, ainda tendo algumas incursões no Brasil, América Latina, nunca deixou de ter os olhos sobre a América Latina. Um pouco a linha do tempo seria essa, né? Não sei se Cacau quer dizer algo sobre essa questão da linha do tempo, porque a gente tem outros aspectos ainda sobre Pronto. quem é Richard Shaw, né? Nesse processo de quem é Shaw, é importante a gente lembrar que, para a maioria dos protestantes, mas não só os protestantes, mas eu poderia dizer que para os protestantes isso é muito sério, não é? A ideia da família ou a ideia da religião são pilares bastante importantes, não é? Sabemos que são espaços, instituições que de alguma forma vão construindo na nossa socialização, não é? Vai colocando ali um óculos, não é? Um ethos para quem cresce também nesses espaços. Então, isso na vida de Shaw foi muito importante. A dimensão da família e a dimensão da igreja. Mas quando o Adriano traz esse processo dele enquanto missionário presbiteriano, me chama muita atenção um contato também, não é a única influência, é evidente, não é? Mas uma influência muito forte também que ele tem nos Estados Unidos é o contato dele com a sociologia. Muitas vezes isso é um pouco que colocado de lado ou esquecido, ou alguns aí vão estar suspeitando na minha fala, enquanto cientista social, defender essa dimensão da sociologia na vida de Shaw, mas em alguns relatos a gente vê o quanto ele foi seduzido, quase que ficando também em alguns momentos assim em dúvida, não é? Em crise, o que é comum para muitos líderes religiosos, como nós, Adriano, dos passos seguintes, não é? Entre, às vezes, até uma vida acadêmica e esquecer, de alguma forma, ou abandonar essa dimensão mais religiosa, institucional, ou, às vezes, tentar equilibrar, como você, eu e tantos outros tentamos fazer, não é? Não abandonar, digamos, a instituição religiosa, mas entender que a vida acadêmica também pode ser um caminho, e deve ser um caminho. Então, na vida de Shaw, é importante lembrar que ele teve esse contato com a sociologia que, de alguma forma, abriu, não é, a cabeça, o horizonte dele. Então, em um determinado momento, a experiência teórica, e aí, quando ele chega na América Latina, primeiro na Colômbia, a grande desigualdade social, né, a questão da pobreza, então foi algo gritante em que ele terminou também sendo impactado pela vida dos latinos-americanos. Isso que você fala da questão da outra formação dele é importante, porque para quem conhece um pouco de teologia de igreja, sabe que durante muitos anos houve uma correlação entre teologia e filosofia, não é? E isso de alguma forma ainda perdura, mas a gente vê, a partir de determinado período da história, que os religiosos, pastores, né, os sacerdotes, sacerdotisas, começam a fazer incursão por outras ciências, não é? Como, por exemplo, a psicologia, não é? A história, né, a historiografia, se a gente for pegar Rubem Alves, né, a poesia, né, a arte, a literatura, né, é um pouco que eu vivo também, e isso dá um outro modo de se relacionar
com a fé e com o mundo, não é? E aí eu considero que é importante isso que você está dizendo, sobre esse encontro dele com a sociologia. Eu acho que se não fosse esse encontro com a sociologia, é, ele não teria feito a leitura que ele fez de América Latina, né? Enquanto norte-americano, fazer a leitura que ele fez de América Latina não seria possível sem esse encontro com a sociologia, não é? Uma outra coisa, Cacau, que a gente pode chamar a atenção é que ele, enquanto missionário norte-americano, ele foge ao script, né? Foge ao padrão. Aqui está lembrando o Psico Paulo, dizendo Raimundo César Barreto fala sempre nas 3 conversões de Shaw. Vocês podem comentar? Então, a gente pode falar esse modo de ser missionário que ele incorporou, né? Que foge ao script daquele que vem trazer o bem-estar norte-americano, o bem-estar de vida norte-americano, uma colonização do pensamento, da fé, das estruturas de igreja, não é? Ele, desde os primeiros contatos, demonstra que não deseja isso, mas deseja fazer um processo de escuta em que liberte efetivamente, né? Em que abra a possibilidade desses estudantes, dessas pessoas de vida de fé, cavalgarem o vento, né? Como uma expressão que aparece aí, né? Isso é fundamental, né? A gente quer comentar alguma coisa sobre isso aí? Sim, porque o paradigma estabelecido era justamente um modelo missionário europeu-americano, não é? Que chega na América Latina e muitas vezes cristianização e colonização se confundiram. Então, muitas vezes um jeito americanizado de ser, no caso dos protestantes, se tornou regra. O Shaw, então, seja por suas leituras, pelas suas experiências, vem ao contrário com esse processo, essa dinâmica que você sinalizou de escuta, não é? Não como alguém superior e que traz uma verdade, mas como alguém que se compadece de alguma forma, ou vê as dores das pessoas, escuta pedagogicamente e ele aprende, não é? Isso tem muita influência do próprio Jesus de Nazaré e dos profetas nesse processo Sim. de escuta e de pensar a dor do outro, porque quando ele falava de fé, estava muito atrelado a uma dimensão prática, não é? Aliás, tem uma triangulação que o Shaw não abriu mão, a gente pode desenvolver mais adiante, que é orar, estudar e agir. Então, Shaw não abria mão dessa triangulação que, até o final de sua vida, de alguma forma, foi conduzindo a sua trajetória. Uhum. Uma coisa que quero resgatar o que você falou sobre esse dilema, né, entre estudar, né, quando a gente faz esses encontros, e o pastoreio, né, a vida de fé. Lembrando que amanhã faz aniversário de morte do padre Josimo, né? Não sei se você já ouviu falar, que foi assassinado por defender os pequenos, né, na região do Goiás, onde hoje está o estado do Tocantins e tudo mais. E ele diz, em determinado momento, ele diz assim, não, eu não vou ser um sacerdote, né, no diário ele fala, eu não vou ser um sacerdote de gabinete, de escritório, não é? Mas também não quero ser um padre burro, né? Ele diz assim, não quero ser um padre burro. Então eu entendo que eu tenho que ter leituras que me auxiliem nessa luta pelo povo pobre, que eu possa articular esse povo pobre a partir do meu saber, para que eles, entrando na política, no mundo organizado, político, possam dar seus passos. Né? Mas bem, passando dessa questão da linha do tempo que a gente falava, né, e desse perfil missionário dele, a gente pode salientar ainda, não é, Cacau, 3 coisas, né, que tornam o Shaw importante para uma interlocução teológica no Brasil, que é a questão do encontro dele com a juventude, que estava desacreditada com as estruturas rígidas da igreja, não só a igreja presbiteriana, né? Aliás, as igrejas tendem a manter o status quo, né? As instituições, né? Vamos dizer, as instituições têm em sua natureza, não é, essa tendência. E aí os jovens se confrontam com esse princípio das instituições. E Shaw, chegando ao Brasil, encontra esse cenário de meio desolado da juventude.
E ele insufla essa juventude, né? A UCEB, né? Que, como chama, depois você pode falar a sigla, se você lembrar, porque eu não estou lembrado agora, acho que é União de Cristãos Estudantes do Brasil, né? Se eu não me engano. Isso. Aí tem os congressos, né? Um em Salvador, outro em Recife, se eu não me engano, e ele insufla. Depois a questão do ensino teológico, né? Ele se torna importante, porque naquele cenário que ele chega, os institutos de teologia não passam de meras escolas bíblicas, digamos assim, um pouco mais sistematizadas, né? Não tem a inserção dos grandes pensadores da teologia daquele momento. E ele traz isso. Quando ele faz isso, ele cria toda uma geração de seminaristas que vão se tornar pastores com outro perfil, né? E a terceira coisa, a questão do ecumenismo, que ele ajuda a articular no Brasil, em que o entendimento de ser protestante resulta igual a ser anticatólico, né? E ele um pouco dá uma guinada nisso. Quer comentar algo sobre esses aspectos aí? O Rubem Alves, que termina sendo talvez um dos seus maiores discípulos, né, expoentes, costuma dizer nesse processo do estudo da teologia que eles eram acostumados a estudar sempre teólogos mortos, né? E aí justamente o Scholl dá uma atualizada em todo o processo do que eles estavam tendo agora contato e desperta de fato na juventude, não só presbiteriana, mas presbiteriana naquele contexto, novas lideranças, não é? O Rubem Alves chega a dizer: aprendi com Scholl a pensar. Quer dizer, não é reproduzir, é elaborar a reflexão a partir do chão que pisa, não é? O Rubem Alves chega a dizer em um determinado momento assim que, como uma grande síntese das influências de Scholl, além de ensinar a pensar, resolvidas as coisas do céu, né? Ele diz assim: Scholl fez a gente perceber isso, que as coisas do céu já estão resolvidas. Então, agora cabe a gente o mutirão para a terra, para as coisas da terra, né? O Rubem Alves diz: ele tirou os meus olhos do céu e colocou os meus olhos na terra. E isso que parece muito simples, dizendo hoje, tem um caráter muito revolucionário, né? Para aquele tempo, ainda hoje, não é? Muita gente pensa uma espiritualidade cristã apenas da transcendência ou do porvir e, de fato, esquece da dimensão do já, do agora, que essa fé, de alguma maneira, precisa dar respostas para o mundo em que a gente vive, né? Pegando essa citação literal do que você falou aí, né, de Rubem Alves, a frase é assim, né? O problema do céu, Deus já o resolveu por nós. Não há nada que tenhamos que fazer. Rubem Alves tem sempre falas assim, que destrói com tudo, né? Resolvido o problema do céu, estamos livres para cuidar da terra, que é o nosso destino, né? Inclusive colocar a terra como destino, né? Falar isso, a terra é nosso destino, é subversivo, né? Sim, sim. Eu queria pegar ali a pergunta de Paulo, né, Psico. Eu sei que tem um artigo do Raimundo César que fala sobre a terceira conversão do Scholl. Eu não li esse artigo ainda. Não sei se você leu e se recorda, né, esses 3 momentos de conversão de Scholl, né? Antes de você falar, pensando assim a vida de Scholl, talvez eu diria que, sem conhecer o artigo, eu diria que uma primeira conversão talvez tenha sido ali a do período de seminário, em que ele tem contato com o pensamento de alguns autores que estão ali falando sobre uma outra perspectiva de fé cristã, não é? Talvez um primeiro momento seja esse. Um segundo, talvez um encontro com a América Latina, né? Não sei, mas se você se recordar aí. Eu li um artigo do Raimundo César, esse daí tem um tempinho, mas eu lembro que a ênfase dada à terceira conversão do Scholl era justamente a dinâmica, digamos assim, do Espírito Santo, não é? Ele chega a escrever um livro com Valdo César sobre o pentecostalismo no Brasil. Valdo César, que era também um sociólogo, né? Uma liderança presbiteriana. E aí, só retornando um pouquinho, quando você está falando ali da década de 50, então, Igreja e Sociedade na América Latina, em 62, a Conferência do Nordeste, que aconteceu em Pernambuco, que direta ou indiretamente, não é,
a presença do Shaw vai ali criando um grande reboliço na vida das pessoas. Então, esse último momento da vida do Shaw, como ele em vários momentos vai construindo aí linguagens, não é? E a linguagem em um determinado momento é que a fé cristã, olhando para Jesus de Nazaré, deve se traduzir em justiça social. Por isso, a dimensão da política, não é? Fé e política, igreja e sociedade é um eixo para se pensar essa figura desse missionário, Richard Shaw, mas no último momento, pelo que eu lembro do texto do Raimundo César, professor Raimundo, que ensina lá em Princeton, era essa dimensão do espírito, né? Como ele foi se abrindo e como, de alguma maneira, aquilo que alguns falam da teologia da libertação, que tenta, digamos, olhar para a figura do pobre, mas em algum momento parece que os pobres, isso é muito genérico, né? Os pobres, quem é que cabe aí, né? Mas fizeram uma escolha, digamos assim, por uma dimensão mais carismática, não é? Ou pelo pentecostalismo, se você assim quiser pensar, não é? Então, o próprio Shaw, não que ele se tornou, digamos, pentecostal, mas ele também era sociólogo, junto com Valdo César, então ele olha para esse fenômeno na América Latina, né, e já ali faz um estudo muito sério, mas ele também vai se permitindo, lembra que eu falei da triangulação, que ele conduz a vida dele? Oração, estudo e ação. Então, a oração para Shaw era algo muito, muito sério, que inclusive eu, particularmente, como gosto do Shaw e gosto do Frei Beto, fui descobrindo nesses autores, por exemplo, a influência de Teresa d'Ávila, São João da Cruz. Então, veja como figuras, digamos, que a gente coloca como intelectuais, mas levavam a sério uma ideia de oração. Seja lá a gente hoje perguntando o que é isso, né? O que é orar de fato hoje, né? Que conversa é essa com Deus? Avançando um pouco, o próprio Paulo disse aqui para a gente, né, que é a conversão ao mundo dos pentecostais, né, um encontro com o mundo dos pentecostais, que você acabou dizendo aí. Agradeço, Paulo, sua colaboração. Avançando um pouco, Cacau, saindo dessa questão de quem é Shaw, né, a gente pode perguntar quais seriam os tópicos relevantes ou recorrentes na teologia de Shaw, não é? Não sei se você quer começar a falar sobre isso ou introduzo e depois você toca a bola. Posso falar. Eu acho que uma questão central na figura de Shaw, como a gente estava falando da influência dele sobre Rubem Alves, não é? Mas terminou não sendo apenas Rubem Alves, não é? Tem algumas figuras que a influência dele foi muito grande, não é? O próprio João Dias de Araújo, Jovelino Ramos, Celso Lula, Doraldo, Áureo Bispo, Cláudio Lebruni, o Josué Melo, o Valdo César, o Paulo Wright. Então, a figura do Shaw termina influenciando gente que futuramente ia estar em ONGs, em universidades, em igrejas, em partidos políticos. Então, quando ele faz essa ruptura... Perseguida pela ditadura. Sim. Então, quando ele faz essa ruptura de olhar para a realidade em que a gente está inserido, que é a dimensão da fé, não é? Mesmo ele tendo aí leituras e algumas influências do marxismo, mas a questão dele não é exatamente com Marx. Pode ter influências, mas é Jesus de Nazaré que conduz para uma vida ou por luta por justiça, não é? Então, é olhando para Jesus, é olhando para os profetas, olhando para a realidade em que ele está inserido, que essa dimensão da igreja deve, então, extrapolar, a ação do cristão deve extrapolar o espaço eclesiástico. Aliás, ele dizia até que as muitas reuniões da igreja atrapalhavam a missão do cristão no mundo, né? A igreja Sim. tem muitas reuniões, e isso atrapalha o cristão de poder, de fato, viver a sua missão no mundo, uma missão libertadora, né? Eu vou colocar 3 pontos, né? Depois a gente pode destrinchando sobre essa questão dos tópicos relevantes, né? Você já começou dizendo aí. Um abraço, Géry. Géry acabou de entrar aí, Cacau. Primeiro, a teologia como um processo dinâmico de constante recriação, né? Ou seja, uma abertura ao pensar, né?
não entender a teologia como algo estanque, né, fechado, compartimentado, estático, não é? Que seja sinônimo de doutrina, né? Porque teologia é algo que gera doutrina, mas teologia é algo distinto de doutrina, né? As igrejas buscam consolidar suas doutrinas, manter seu corpo doutrinário, mas a teologia não tem uma obrigatoriedade de manter fidelidade a um corpo doutrinário, né? Então Shaw tinha isso muito presente, né? E fomentava isso na mente dos seus alunos e suas alunas. Tanto é que você citou a fala de Rubem Alves, que diz assim, ele nos ensinou a pensar. E aí tem uma anedota contada por Rubem Alves, que diz assim, eu fiz uma prova, eu tinha certeza, convicção que eu ia tirar 10. Quando eu pego a prova está lá com 9. Eu fui tirar a pergunta, o que eu tirei 9? Aí, se eu escrevi tudo que ele ensinou, o que ele disse, aí Shaw teria dito para ele, pois é, o problema está aí, eu fui ler sua prova esperando um pouco mais e só tinha o que eu disse. Não aprendi nada com você, né? Não aprendi nada com você, né? Então, essa ideia da teologia como uma janela aberta, né? É, e aí Rubem Alves incorporou isso muito, né? Porque Rubem Alves levou isso ao extremo do que era possível, né? Extrapolou muito, né? Um outro aspecto da teologia de Shaw, e aí nas palavras de Rubem Alves, né? O sagrado para além da religião, para além da igreja, né? Também Rubem Alves incorporou isso muito. Estou fazendo essa leitura de tópicos um pouco pelos olhos do Rubem Alves, né? Que segundo Raimundo César, né? Tem uma certa distinção de Shaw, apesar de ter sido aluno, orientando, né? E aí a gente já pode incorporar nesse aspecto do sagrado para além da igreja, né? Primeiro, para além da igreja presbiteriana, porque os protestantes entre si também têm suas querelas, né? Depois, para além do cristianismo, né? E depois, para além da própria religião. E aí a gente assina já para o porquê ele é capaz de articular ecumenismo e o porquê ele tem esse diálogo com a sociedade, né? E aí a gente lembra, né, Cacá, uma fala, um entendimento de Shaw, de que tradicionalmente se diz que a igreja deve converter o mundo, né? Mas Shaw vê isso por um outro prisma, né? A igreja deve se deixar converter pelo mundo, né? Deve ser convertida pelo mundo, ou seja, deve abrir os ouvidos, atentar os olhos para o que se passa na realidade do mundo, né? Escutar, né? Ou até um outro termo, né? Auscultar, né? Ver o coração do Sim, mundo. se mundanizar de alguma forma, né? Se O mundanizar. show, o show gostava, usou, né, na verdade, uma expressão em determinado momento. Eu separei aqui para a nossa conversa. Vocês procuram Deus onde todas as coisas estão calmas, não? Eu sugiro outra busca, que se procure Deus nas asas do furacão. Então, o que é que o Shaw estava querendo dizer? Que o cristão tem que estar onde a vida está sendo decidida, ameaçada, não é? O professor Jorge Neri gosta muito de lembrar esse compromisso do Shaw para a gente. Então, o cristão então deveria estar no chão da fábrica, não é? Nos sindicatos. O cristão, então, deveria entender essa responsabilidade no mundo, extrapolando a igreja, e deveria, então, estar inserido em todos os espaços, não com essa ideia hoje que se tem, não é? De quase que tentar criar uma teocracia no Brasil, essa dimensão aí que alguns evangélicos terminam elaborando. Aliás, quando o Shaw nos convida, ou convidou as pessoas à participação política, perdão, não era para tornar uma bancada da Bíblia ou uma bancada evangélica, não é? Era um compromisso muito mais com a vida e com a justiça, e entender que o cristão, isso desde a Colômbia isso acontece, ele tentava provocar as pessoas a participação na vida política, mas a dificuldade é que justamente os missionários que vieram antes dele diziam o contrário, não deveria estar envolvido na política, ali não é o lugar do cristão. Então, veja como o trabalho dele, na Colômbia, em 41, depois, na década de 50, já no Brasil, por isso ele é colocado como um dos precursores da teologia da libertação, não é?
é um processo justamente de provocar nas pessoas um novo olhar, perceber o mundo com outro óculos, né? Exato. É. Quero mandar um abraço aí para a pastora Célia, da Igreja Luterana, de Salvador. Tá, entrou aí, não sei se permanece, mas vi que entrou. Um abraço para você que também, Carol, que chegou aí. Quando você fala isso aí de ir para o chão da fábrica e tal, me lembrou algo de minhas leituras, Cacau. Eu peguei aqui, estava bem atrás de mim, que é bom ter uma biblioteca arrumada, né? Esse livro aqui, O Amor no Diário de um Prete, O Amor no Diário de um Padre, né? É, são poemas, né? Diversos que ele escreve. Um abraço para minha esposa que está acompanhando, chegou aqui perto de mim. É, esse padre, né, Luciano Campion, né, ele teve um encontro com a espiritualidade dos padres operários, que, concomitante a isso que Shaw está vivendo no mundo protestante, o mundo católico romano está vivendo, sobretudo na França, uma questão da espiritualidade dos padres operários. Os camaradas iam, se fichavam nas fábricas para ir trabalhar nas fábricas, viver a vida dos operários e outras coisas mais. E esse padre aqui transforma essa espiritualidade em poesia, né? E aí ele faz poesia com a doença, sobre a enfermidade de uma paroquiana, sobre o dia na fábrica, sobre isso, aquilo outro. É uma coisa linda, né? E está concomitante, né? É um período concomitante. Uma terceira coisa, Cacau, e tem a ver com o que você está falando aí, né? Que seria um terceiro tópico. Adriano, Para... rapidinho, desculpa. É porque tem a ver com o que você falou. Muitos seminaristas lá em Campinas, como era de diversos lugares do Brasil, também em algum momento, seja pela mobilidade urbana, não é que já não era fácil lá naquele tempo, não era como mais tranquilo como hoje, digamos assim, mas justamente no período das férias, alguns tiveram essa experiência com a influência do show, né? De ir para uma fábrica, então ao invés das férias retornar para as suas cidades, foram para o chão da fábrica, né? Para ter essa experiência, para que a sua reflexão teológica, de fato, pudesse estar em diálogo com a vida das pessoas, e não como algo distante, né? Entrou, um abraço para Keila, aí de Muritiba, né? Entrou, deixou uma saudação aqui para a gente, também para o reverendo Francisco Sales, lá do Recife, anglicano. Sim, uma terceira coisa que você apareceu na sua fala, né? Então, quais seriam os tópicos relevantes, né? Só retomando. A teologia como processo dinâmico e aberto, não é? Não é estanque, não é estático, permite pensar. Quando se fala de teologia, quem está em outro campo logo diz assim, né? Lá vem algo aí dogmático, né? E às vezes, Cacau, a gente vai para esses espaços e termina vendo dogmática em outro lugar que a gente não espera encontrar, né? Sim. Aí o segundo aspecto, o sagrado para além da igreja, da religião, não é? E um terceiro aspecto que é um pensar teológico latino-americano, né? Igreja e participação social, revolução, libertação, né? Que são coisas caras para o Shaw. Inclusive o primeiro livro, salvo engano, né? Dele publicado no Brasil, ele chega em 53 mesmo sai esse livro, que é Igreja e Revolução Social, né? Tá já completamente imbuído disso, sobretudo a questão política, né? Eu lendo esse livro, Cacau, eu disse assim, poxa, se eu tivesse tido contato com esse livro antes, eu tinha pedido a Cacau para fazer um bate-papo mais focado sobre a questão política, né? Pensamento político teológico, de teologia política do Shaw, né? Então essa é uma terceira contribuição. E aí eu quero retomar isso lá no finalzinho da nossa live, mas já dizer aqui como são vanguardistas em 53 e ainda hoje, né, as intuições de Shaw sobre essa participação social da igreja, né, sobretudo na política. Eu acho que tem coisas que ele coloca extremamente estratégicas que não se efetivaram. Né, e onde se efetivaram como já deterioradas, né, vamos dizer assim, um desvio do qual é o propósito da inserção política da igreja, né? Que não pode ser um projeto de poder, né? Sim. Mas um projeto político no sentido do que é política, né? De organizar polis, né? Mas terminou se deteriorando para ser um projeto de poder, né? Como a gente vê hoje a participação política das igrejas, né? De modo geral, embora haja exceções, né? Como houve o Celso Dourado, né?
Celso Lula Dourado, que foi deputado, depois Isso. exerceu outros cargos. É, então, esses três tópicos a gente poderia dizer do pensamento é, teológico de Scholl. E quando a gente fala de revolução, libertação, eu acho que o Raimundo César ou algum outro artigo usa a palavra transgredir, né? Scholl como que joga, incute no seu pensamento essa coisa do transgredir, que quando a gente vai para o latim, marchar além de. Né? Então Scholl está sempre muito atento a isso. Ir além de transgredir, né? Fazer com que esse pensamento teológico possa pensar para além do que as igrejas estão pensando no momento. Né? E aí tem uma imagem bonita, que eu acho que é o Rubem Alves também que traz, diz assim, Shaw dizia que a teologia é um sair na varanda, né? Olhar a rua, né, da varanda, ou não, ou é o próprio Shaw dizendo sobre, não, é o próprio Shaw falando sobre a fala de um dos seus mestres, do reitor de Princeton, né? Na verdade é isso. Você sai na varanda, contempla a rua, isso é a teologia, só que aí tem que descer, né? Tem que tomar a rua. Um pouco isso, né? O campo da ação. Né? Desses três pontos, Cacau, ou algum outro, qual que a gente, olhando esse momento nosso, né? O cenário, a gente que está dentro do cenário protestante, mas para fora do cenário protestante também, que tópico da teologia de Scholl a gente poderia enfatizar, né, nesse momento, né? Destacar, desdobrar aqui na nossa fala? Eu gosto muito da influência também do Scholl no mundo ecumênico, né? Nesses dias em que as pessoas não conseguem estabelecer diálogo, não conseguem respeitar, ouvir o outro, eu acho que é fundamental. E aí, na minha experiência, claro que existem batistas, não é? Mas na minha experiência específica, foi a partir da chegada na Igreja Presbiteriana Unida que eu comecei a ter contato com esse mundo ecumênico, né? Para além de uma leitura, eu digo a dimensão prática, não é? Então, com anglicanos, com católicos, com luteranos, a Aliança Batista, não é? Que sempre aí eu particularmente tenho uma admiração pelos companheiros e companheiras que estão lá. E é nesse processo todo que a gente vai vendo como é necessário construir pontes, não é? Aprender a viver em comunidade, em comunhão, e aprender a escutar o que o outro também tem a dizer. Muitas vezes os protestantes, não só eles, mas os protestantes gostam disso, parece que eles têm a última palavra, não é? A palavra da salvação, Deus se limita ou se encerra ao vocabulário, não é? A linguagem dos evangélicos, né? Só eles conhecem Deus, só eles têm Deus, e isso é tão chato, tão prejudicial. Então, esse momento de sentar à mesa, esse momento da comunhão e do ecumenismo precisa ser ampliado, fortalecido, celebrado. Então, por isso, aproveito aqui para registrar a minha admiração e o meu respeito por esse cara aí, Adriano Portela, da Anglicana. Valeu, meu amigo. Sobre isso que você está falando, tem uma coisa muito interessante, que gostei muito de saber. Quando começou a criação da Universidade de Brasília, né, se pensou, incluía no projeto de desenvolvimento da instituição a criação de um Instituto de Teologia Ecumênico, né? E aí Darcy Ribeiro convidou um frei dominicano, né, que eram vanguardistas naquele momento, né, os dominicanos. Lembremos aí batismo de sangue, né, Frei Beto, Frei Tito, né, toda aquela história no período da ditadura. E esse frei dominicano convida o Scholl para fazer parte desse projeto de criação do Instituto de Teologia. Então, aí a gente já percebe como era a representação de Scholl perante os católicos, né? Nesse campo ecumênico. Ele era visto como alguém que podia dialogar. E aí tem a história de que ele foi convidado por um frei, aí nesses grupos de estudantes, né, cristãos, um frei foi participar, né? Estudantes universitários e tal. E os mestres de noviços viam com bons olhos essa participação do frei no mundo ecumênico. E aí ele convidou
o grupo de protestantes para ir ao convento, né? E aí isso pegou muito mal para Shaw, né? Porque isso era algo impensado naquele momento, né? Poder um pastor protestante, presbiteriano, ir a um convento católico, né? E aqui lembrando algumas questões, Cacau, do ecumenismo que ele se envolveu, né? Ele criou com Valdo César o setor de responsabilidade social da igreja, em 55. Depois tem a questão da Conferência do Nordeste, que você falou. Igreja e Sociedade na América Latina, o ISAL. Igreja e Sociedade na América Latina, né? Junta Latino-Americana de Igreja e Sociedade, ISAL, em 61. A Conferência do Nordeste, em 62, que reuniu todos os evangélicos de diversas denominações daquele momento. Depois o Centro de Ecumênico de Informação, o CEI, e o CEDI, né? Centro Ecumênico de Documentação e Informação, CEDI. A Tempo e Presença, né? Que é uma revista também. E ainda o ISER, né? Ele teve alguma participação ali, alguma influência, que depois virou Koinonia, Presença Ecumênica, né? Então ele tem essa incursão. Da minha parte, Cacau, eu salientaria, não é, dos tópicos dele, algo que nesse momento, para mim, é muito caro, não é? Que é a questão da fala dele sobre política. Tem uma fala dele, né? O amor verdadeiro, aliás, antes, vou pegar dos textos, né? Todo cristão está sob o imperativo do amor. O mandamento ético supremo do Evangelho é: amai aos outros como Jesus vos amou. Mas que significará expressar amor em nosso mundo moderno? Ele pergunta, né? O amor verdadeiro significa lutar para transformar essa sociedade iníqua que permite morrerem criaturas humanas à fome. Aí Psico Paulo já começa a responder o que você está perguntando aí nesse momento, né? Amigos, o que a voz de Shaw tem a dizer ao momento político que o Brasil vive hoje, né? Nesse fragmento que eu peguei aí, que é um capítulo de Igreja e Revolução Social, né? Ele faz essa incursão. Primeiro, ele está defendendo ali que os cristãos entrem na política partidária. Ponto. Isso já está feito hoje, né? Mas tem um segundo ponto que eu acho que não está feito, que é que ele diz assim, bem, para que a gente vai entrar na política partidária, não é? Ele dá alguns passos. No primeiro passo ele diz, porque no futuro, se a gente não entrar nesse momento, que isso é estratégico, no futuro a voz cristã não vai ser ouvida na sociedade, não teremos espaço. Ponto. A segunda coisa que ele diz é o seguinte, bem, nós temos, o evangelho deve corroborar para uma vida plena, para uma vida de dignidade e tudo mais. Não é possível que a gente veja pessoas que passem fome e a gente não se articule politicamente para minorar essa injustiça em relação à fome. O que é então amor? O amor que o evangelho recomenda, né? Amai-vos uns aos outros, como Jesus os amou. Então, lutar para que essa fome não exista mais, né? Se há crianças, se há um alto índice de analfabetismo no país, crianças que não têm escola, o que é esse amor na prática? É poder constituir escolas para que essas crianças tenham estudo. Se há pessoas sem terra, né, sendo exploradas, pessoas cujo trabalho é cada vez mais né, tirado, sugado, sem ter um retorno justo, digno. Então, amor nesse caso fazer com que essas pessoas, possibilitar que essas pessoas tenham a sua terra, né? Que é a pauta do Padre Josimo, que amanhã faz aniversário de morte, martirizado, assassinado pelos grandes detentores de terra ali no Goiás, né? Então, quando a gente olha para o cenário político hoje nosso, em que se fala de Estado mínimo, por exemplo, né? Estado mínimo, e a gente tem agora uma pandemia que diz, olha, o Estado mínimo não funciona porque ai de nós se não fosse o SUS, né? E isso não é o Brasil, né, gente? Isso é o mundo, né? A Espanha estatizou hospitais privados, não é? Vários lugares do mundo fez isso. Então, nesse mundo nesse contexto político do Brasil que a gente está ouvindo falar de Estado mínimo, de derrubada de direitos, não é? De fazer com que grandes empresários, bancos, aumentem a margem dos seus lucros e transfira-se para o cidadão comum o peso de pagar, né, as contas do país, não é?
Então tem tudo a ver, né? Esse pensamento do Shaw para o dia de hoje. Amor é fazer com que estas pessoas diversas tenham estas coisas que elas não têm no momento. É fazer com que elas sejam asseguradas via política, né? Políticas públicas, né? É, nesse momento. E aí a gente lembra uma fala recente aí da ministra Damares, a gente tem 10 minutos, eu vou correr, da ministra Damares, que diz, não, os moradores de rua não têm contato com as pessoas, não apertam a mão de ninguém, tá lá e tal, eles não precisam de proteção social nesse momento, né? Então é terrível. Só encerrar, Cacau, dizendo, né? Nesse sentido, eu gostei muito do pensamento do Shaw, porque tem algo que diz assim, há a política e há os valores pré-políticos. Justiça é pré-político, amor é pré-político. E Shaw está chamando atenção para a gente cristão, que a gente entra na política com esse valor pré-político, que é um valor cristão, que é do amor, né? Que eu acho que é muito importante. Não sei se satisfaz aí o Paulo, se você quer responder isso. Tem uma última questão que a gente quer colocar, né, Cacau? Se cair a live, segura um pouquinho vocês aí, que a gente vai chamar de volta só para a última questão. Não, eu queria os limites, não é? Os limites e as possibilidades da vivência na política, não é? Veja, quando eu estava falando do processo e da influência do ecumenismo, e aí a gente lembrando algumas das figuras no processo histórico, né, que tiveram influência do Shaw, se a gente pensa, por exemplo, o Paulo Stuart Wright, ele ajuda lá a organizar a cooperativa de pescadores, né? Se a gente pensa a figura do João Dias, já tentando dar uma resposta, já que as coisas do céu estão resolvidas e a gente tem que pensar na terra, então não só a alma do mal salvar, também o corpo ressuscitar, quer dizer, olhar para esse humano inteiro. E aí a gente pensa a SEDTE, que é a Comissão Ecumênica de Direito à Terra, a gente pode pensar a SESI, Coordenadoria Ecumênica de Serviço, não exatamente que criado pelo Shaw, evidente, mas as pessoas, as muitas mãos que estiveram envolvidas nessas ONGs, tiveram também grande influência da figura do Richard Shaw. Então, veja, qual o limite hoje? Se a gente reclama de, por exemplo, alguém que se atrela, algum cristão que se atrela a um projeto de poder na política, e a gente fica do lado de cá reclamando, criticando, devemos fazer isso, sim, mas e qual é o outro passo? Eu, particularmente, acredito muito que o movimento, ou os movimentos ecumênicos, né, precisam estar em diálogo, de fato, com ONGs, com os movimentos dos sem terra, movimento quilombolas, com as muitas vozes, muitas vezes periféricas, buscando seus direitos, porque ou a gente começa de fato, também a ocupar esse lugar na política para fazer, ou tentar, de alguma forma, conduzir de uma outra maneira, não para o poder pelo poder, mas poder para servir, poder para ser diácono, poder para ser mordomo, não é? Poder para poder, de alguma forma, mesmo que a estrutura seja aí de desigualdade, de morte, de alguma maneira acreditar que o pé do grande é de barro, né? O pé é de barro. Como a experiência lá de Nabucodonosor. Pode estar com várias partes aí, com muita força, com metal, com bronze, com isso, mas o pé é de barro. Então, a gente tem que acreditar, movido na fé cristã e nessa utopia, de que, de fato, outra realidade pode ser estabelecida, não como mágica, mas com criticidade, com compaixão, com empatia, com exercício de alteridade, não é? De ouvir o outro e se colocar no lugar do outro. Se tem alimento em nossa casa, na mesa de muitos não tem. Então, o que é que minha fé cristã diz sobre isso, né? Exato. Eu acho que o pensamento de Shaw contestaria muito o modo de participação da vida política hoje das igrejas cristãs, não é? Houve, como eu falei, esse passo de inserção de fato, mas como foi essa inserção, né? Ali já na Constituinte, os deputados evangélicos mercando a céu aberto seu voto para determinadas pautas em troca de poder, não é? Inaugura assim um outro tempo de sessão política. Vou passar a última pergunta. Você citou o Celso Dourado.
aqui do nosso presbitério, mas lá no Espírito Santo, falecido aí há pouco tempo, o Beato, né? O reverendo Joaquim Joaquim Beato. Beato também, além da universidade, que ele, como professor, também teve uma participação política. Por sinal, me tornei devoto. Deixa eu fazer uma heresia aqui. Devoto de Beato, no sentido de que ver um homem negro, né, preto, pastor, envolvido na política, é uma política para a vida, né? Desde que eu conheci, e eu agradeço a você a matéria que você me enviou, eu me tornei assim fãzão. Temos uma última pergunta, ou uma última questão, não é? Richard Shaw propôs uma reflexão teológica a partir da América Latina, Brasil. É, que aspectos ainda precisam ser incluídos de nossa brasilidade no pensamento teológico, quase 20 anos depois da morte de Shaw, né? Ele faleceu em 2002, estamos em 2020, né? 2022 completa 20 anos. Né? O que é que a gente diz aí, Cacá? Gente, mais uma vez, se cair, segure um pouquinho que a gente volta só para completar, arrematar, tá bom? Se cair a live. Adriano, eu penso que, assim como a teologia da libertação precisou fazer uma autocrítica em algum momento, de entender que a categoria pobre era muito geral, assim como se fala hoje o negro no Brasil, a mulher no Brasil, o indígena, parece que fica faltando corpo, né? De alguma forma, que sujeito é esse? De que mulher estamos falando, né? Então, da mesma forma, eu imagino que nesse processo todo do show que ele fala do latino-americano, a gente tem que situar, não é, os muitos latinos, não é, os muitos corpos. E aí eu acho suspeito, não é, que aí precisaríamos agora no século XXI a questão LGBT, a questão do negro, do indígena, da mulher, das mulheres, sempre no plural, todos esses grupos que eu citei, precisariam estar na agenda, não é? Não apenas o operário, tá? Quem é o operário, né? Mora É, onde? Qual a cor desse corpo, né? Quais são as questões? Então, isso faltou, eu acho. eu acho que também a questão da criação, né? Uma ecoteologia hoje, em que a Sim, pauta da Amazônia é latente, né? Não só a Amazônia, mas vários recursos ecológicos nossos. Eu acho que ele teria enveredado um pouco por isso também, e acho que cabe, da nossa parte que fica, uma atualização nessa temática, né? Pensar uma ecoteologia hoje é estratégico para uma igreja futura, né? Para um mundo futuro, em que a ecologia será um grande tema da humanidade, né? Inevitavelmente. Né? Será um grande tema. Já é um grande tema, mas será sim. muito mais é, vital, né? Digamos assim. E eu diria ainda que falta ainda o aspecto da política, embora, como falei, houve um passo que foi a inserção política partidária, mas aqui cabe colocar a pergunta: por que a igreja deve entrar na política? Né? Porque os cristãos, melhor dizendo, não a igreja, os cristãos devem entrar na política partidária. Aí ele vai falar ali, né, de questão, a igreja não deve abraçar uma ideologia específica, né? Ele tem uma contemporização que ele faz. Então, houve isso, mas com essa pergunta a gente olha e diz assim, bem, não é bem isso aqui, a gente ainda precisa fazer uma guinada, precisa enlarguecer essa participação nossa, não é? Aprofundar, é um pouco isso. Eu acho que seria os temas que a gente tem que revisitar e atualizar, não é? Eu acho que tá bom, não tem perguntas, Cacau, além do que já havia sido colocado. A gente agradece, né? Quem está aí com a Sim. gente. Eu te agradeço, né? Se quiser mandar uma mensagem aí para as pessoas. A gente tem um minutinho mais ou menos. Que leiam, né? Se aproximem aí da literatura do show, porque mesmo todos nós que tentamos de alguma maneira dar nossa contribuição nos diversos setores que estamos, quando a gente se aproxima do que foi produzido por essa turma, não só a gente é influenciado, mas a gente às vezes se sente até acovardado, não é? Parece que a gente faz pouco, porque esses sujeitos tiveram uma coragem que a gente Rapidinho, precisa. rapidinho. Jorge pediu para continuar. Eu acho que disso aqui que a gente tinha pensado, a gente encerra, mas vamos reabrir porque eu quero puxar mais uma coisinha. A gente se despede de qualquer jeito aqui e reabre quem está aí que quiser continuar, tá bom?
Obrigado. Desculpa, Cacau, interromper assim abruptamente. Obrigado quem esteve, quem não puder estar no próximo momento que a gente vai abrir agora. Não vai demorar o próximo momento, mas a gente vai reabrir aqui, tá joia? Um abraço